Engrandecido seja o nome do Senhor. Deus é nosso Senhor e Salvador, um Deus amoroso, zeloso, que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Eu desse lado da telinha, você do outro lado. Que Deus te abençoe muito, abençoe a sua família, a sua casa, tudo que você fizer, porque se hoje Ele preparou esse momento tão especial para mim e para você, é porque é coisa boa, viu? Todos os dias, tudo que vem de Deus é tudo bom, tudo que vem de Deus é perfeito, tudo que vem de Deus é para o nosso melhor. Glórias a Deus. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por hoje estarmos aqui, né? Mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade da gente mudar o que precisa ser mudado. Se você ainda não mudou, procure mudar, porque o dia é hoje. O amanhã pertence ao Senhor. O ontem já passou, nós não podemos recuperar o dia de ontem, então o nosso dia é hoje. Graças a Deus, né? Vamos orar? Deus, abençoe, Senhor, esse meu irmão, minha irmã que está do outro lado, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe as necessidades que temos, Deus. E aquele que está realmente na Tua palavra, fazendo a Tua vontade e te obedecendo em tudo, Deus. Abençoa essa pessoa. Dê a oportunidade, Senhor, para as outras que ainda não mudou, mudar, Deus. Porque só o Senhor é misericordioso para nos dar a oportunidade. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor, obrigado por tudo que por todos nós que estamos aqui ouvindo e vendo esse vídeo, Deus, que o Senhor venha falar nos nossos corações. Pai, tudo que for falado aqui hoje, que venha do Senhor e nada de mim, Deus, porque eu estou aqui sendo um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o nosso Deus. Então hoje eu quero que você pegue a Bíblia, o nosso alimento da alma, nunca se esqueça, o que nós precisamos estar aqui, realmente mudando. Aquele que quer estar com Deus, ele precisa mudar, ele precisa colocar a casinha dele em ordem, que é o nosso coração, né? A gente conhece o que está lá dentro, a gente sabe o que é preciso mudar, não precisa ninguém apontar, porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você sabe o que é pecado e você sabe o que agrada a Deus. Então não precisa ninguém mandar, ninguém falar, ninguém apontar. Você mesmo é o conhecedor de você, né? Lá no seu íntimo, porque Deus já sabe tudo. Só você ainda tem que despertar. Nós precisamos despertar para que a gente venha realmente estar na presença de Deus, não de aparência, e sim de verdade, né? Glórias a Deus. Então vamos em 2 livros hoje. O Romanos, capítulo 1, versículo 17. É 2 versículos que nós vamos falar hoje. E Hebreus, 3 versículos, né? Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e o 39. Então, esses 2 livros é encontrado no Novo Testamento. Você que se encontra com dificuldade em achar os livros, vai lá na primeira folha, no índice geral, lá tem o nome dos livros, o número das páginas do Velho Testamento e no verso da folha do Novo Testamento. Então é fácil, você consegue. Nós, né, todos nós, quando a gente coloca o nosso coração e a vontade de estar servindo ao Senhor, a vontade de ouvir a palavra dele, a gente vai em busca, né? A gente precisa nos alimentar, porque os dias são maus, né? As dificuldades todo mundo está passando, todo mundo está vendo que as profecias estão acontecendo, que o que está escrito está acontecendo, que é preciso mudar, né? Nós precisamos mudar, porque se você não cuidar de você, meu irmão, se você não cuidar de você, minha irmã, quem é que vai cuidar, né? Então a gente precisa estar aí buscando e ouvindo, praticando e buscando fazer a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Porque Deus é primícia, Deus é em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E então hoje eu quero fazer uma reflexão, né, do justo. Ser justo, né? Às vezes as pessoas, nós vivemos em meio a tanto desamor, né? Nesses dias agora, a tanta distância um do outro, que a gente esquece né? Que muita gente, graças a Deus, ainda é justo, né?
ela faz as coisas diante do que Deus está mandando, do que Deus está ensinando. Então, ser justo, irmão, é uma entrega, né? É uma entrega realmente. Para você ser justo, você tem que entregar realmente de verdade as ansiedades de que você tem aí, né? As dificuldades que você tem de enfrentar a realidade, você tem que entregar ao Senhor, porque Ele te dará, né? Ele te dará, você se tornará uma pessoa justa, Ele te dará sustentação em tudo, né? Deus é maravilhoso e nunca permitirá que o justo seja abalado. Olha como Deus é maravilhoso. Então, além dele nos transformar, ele não permite que o outro, né, venha destruir. Então, a gente precisa estar aí realmente mudando, né? O justo se alegrará com a recompensa, certamente há um Deus que julga a todos. Então a gente não pode esquecer aquele que é injusto, aquele que é justo, Deus vai julgar todos. Não tem ninguém que vai escapar do julgamento. E cada um vai prestar suas contas, cada um vai diante de Deus, vai realmente, né? Vai ser separado e realmente cada um vai ter o justo vai ter realmente a salvação, a nova Jerusalém, e o injusto vai ter realmente o inferno, né? Então a oportunidade é para nós hoje, a oportunidade é para todos, então vamos mudar nossos corações, a nossa visão, o nosso falar, porque tem muita gente pecando no falar. Palavras têm poder, as palavras têm poder, desligar, amor, desculpa. As palavras têm poder de tanto abençoar quanto amaldiçoar. Nós precisamos entender que ser justo, uma pessoa justa, não vai fazer justiça com as próprias mãos, ela vai se consertar, fazer as coisas de acordo com o que Deus está nos mandando, nos orientando, né? Porque tem muitos aí se achando justo e fazendo justiça com as próprias mãos. Deus não deu esse direito nem para mim nem para você. Então vamos estar atento aí, né, no que Deus está falando, que é preciso, né, o justo confiar no Senhor, o justo depender do Senhor, entendeu? Porque não é o justo depender dele mesmo não, que faz coisa errada, que aí na realidade não é ser justo, né, é enganação. Então, bem-aventurado, olha só como Deus é maravilhoso, bem-aventurados os que guardam a retidão e que praticam a justiça, entendeu? A justiça, ser justo não quer dizer que você vai condenar o outro, porque nós não temos esse direito. Praticar a justiça é você fazer o que é correto, é você fazer o que é certo. Olha só, vamos só ver aqui o que a Bíblia diz, né? Que Deus abençoa os justos, que lhe obedecem de todo o coração, entendeu? Entendeu? Então tem muita gente com a visão direcionada a outra direção e fazendo uma justiça aí, entre aspas, que ele acha que a justiça tem que ser feita com as próprias mãos, e não é assim, meu irmão, não é. Nesse tempo em que estamos passando grandes desafios de toda espécie, devemos sempre nos lembrar que Deus é a nossa força, esperança e salvação. Então Deus, na nossa vida, ele é prioridade em tudo, porque a gente sem ele não consegue nada, né? Então olha só, bem-aventurados que guardam com retidão e os praticam a justiça em todo o tempo. Irmãos, a palavra de Deus é lâmpada, né? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, não tem como você fazer uma coisa, né? Você tomando a decisão antes de vir aqui na palavra de Deus. Não tem como você tomar um caminho se você não vem buscar o caminho certo aqui na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos guia, ela nos dá entendimento, ela nos dá clareza, ela nos dá, né, a mudança de visão, a maneira de julgamento, né? Porque tem muitas pessoas que têm anos de igreja e acham que ele é, né, o perfeitinho, ele pode praticar a justiça, né?
ele mesmo julgando, apontando, e não é assim, né? Ser justo não é assim. Ser justo, a gente sabe que Deus vai julgar todos, então não fique pensando aí que você fazer justiça com as suas próprias mãos, você está fazendo a vontade de Deus, e não é assim. Ser justo é bem diferente, né? É agir com honestidade, né, meus irmãos? Você pergunte para você mesmo, você está agindo com honestidade? Você está sendo honesto primeiramente com Deus e com você? Então, ser justo é agir com honestidade, compaixão, inconformidade com a vontade de Deus. Você tem que estar fazendo, você está ali, ó, vendo, é a vontade de Deus, então eu vou fazer. Não é a vontade de Deus, eu não vou fazer. Então, a gente tem que ser honesto, meus irmãos. A gente tem que praticar a honestidade, está aí, não precisa nem se mostrar, se você for honesto, as pessoas percebem. Se você agir com compaixão, todo mundo vai saber, mas isso não é só de aparência, isso tem que vir do coração, né? Tem que vir lá da raiz, né? Da raiz que é o coração, que é o seu pensamento, o seu sentimento, sua vontade. Que a gente não tem que você está perdendo tempo, a gente está perdendo tempo se está fazendo para o outro ver a gente levar o mérito. O mérito não é nosso, o mérito é de Deus, né? Toda honra, toda glória, todo mérito é de Deus. Nós somos aqui servo do Senhor. Você é um servo, você é uma serva do Senhor. Não queira receber para você aplauso, não queira receber para você tapinha nas costas e falando que você é o máximo, porque o máximo aqui é Deus, né? É tudo para Ele, é tudo dele. Então, olha só, a palavra de Deus nos conduz, né? Nos concede luz e nos dá o entendimento. Então, tudo está aqui, né? Tudo está aqui. Isso não vem do homem, vem de Deus. Por isso que o ser humano é limitado. Deus é ilimitado, Deus ele pode tudo, ele sabe tudo, ele vê tudo, porque foi ele que criou tudo. Nós somos servos limitados. Então não queira você passar por cima das pessoas achando que você está praticando justiça. Não queira você apontar o erro do outro achando que você é o certo. Não queira você apontar para o outro vendo os defeitos dele e não vendo a qualidade, porque Deus vê a intenção do coração, meu irmão. Deus vê lá dentro de nós com que honestidade, com que compaixão nós estamos sendo aqui na nossa vida, fazendo aqui as coisas, né? Então, olha só, os justos visto como pessoas virtuosas, você vai ser visto como uma pessoa virtuosa, você vai ser, por causa do que você vive, né? Da honestidade, da compaixão. Então, olha só, meus irmãos, uma pessoa correta é exemplo, viu? Nós somos exemplo para as pessoas. Nós somos exemplo, pode ver. Você imagina que você não está sendo observado, visto, mas tá, porque se você não fizer tudo isso com, assim, correto, né, as coisas certas, fazendo o que Deus está nos orientando, você não vai ser visto como uma pessoa, um servo do Senhor. Não vai. Porque as pessoas, elas estão te analisando 24 horas por dia. Então preste atenção, meu irmão, mas você tem que vigiar você 24 horas por dia. Entendeu? Não é preocupado com as pessoas, é preocupado com você, né? Você está sendo honesto? Você está tendo compaixão pelo próximo? Então a gente precisa ser, né? Tá aí e não se deter, meus irmãos, não se deter no caminho do pecado. Preste atenção, o que está tirando o seu foco? O que está te deixando aí, né, com a vontade de fazer algo de errado, que leva ao caminho do pecado, que te tira da presença de Deus? Porque Deus, ele não se afasta da gente. Quando a pessoa está fazendo errado, meu irmão, ela procura nem saber de Deus, porque ela sabe que se ela vir na palavra de Deus, está tudo ao contrário do que ela está fazendo. Entendeu? Então tem muita gente aí equivocada achando que Deus é um carrasco, é injusto. Não, Deus, ele é justo, ele pratica a justiça. Se você faz o certo, se você procura obedecê-lo, se você
cumpre os mandamentos dele, pode ter certeza, meus irmãos. Deus é tão amoroso e tão zeloso que ele está nos dando a oportunidade hoje de mudança. De mudança. Então venha como você está. Se você está aí no lamaçal de pecado, sai desse lamaçal, porque Jesus está estendendo a mão para você. Jesus está esperando você convidá-lo para entrar e se arrepender desses pecados aí, porque ele te perdoa quando você usa de verdade, de coração para ele. Entendeu? Bênção de Deus. Então olha só, não se detém no caminho dos pecadores. Tenha um coração compassivo, bondoso, olha só. Entendeu? Isso é ser justo, meus irmãos. E atende às exigências que Deus faz, né? O mandamento que Deus deixa aqui, tudo que Ele nos orienta. Então, seja atento e atenda, faça, porque você tem que viver, né? De palavra é fácil, meus irmãos. Agora eu quero ver você colocar em prática tudo isso, né? Que isso aí é o que a maioria das pessoas estão encontrando a dificuldade. É colocar em prática, é fazer de verdade, é ser verdadeiro com você mesmo, né? Então, olha, e a recompensa dá para aquele que possui característica de ser justo, é uma descendência abençoada. Olha, a recompensa, né, das pessoas que fazem, que está aí, que possui as características, que está em obediência, de justiça, né? A justiça, mas aqui, ó, na palavra de Deus. Você tem que ser, meu irmão, justo com você mesmo, primeiramente, sabe? Procurar tudo ali, mudar, ter amor por você, porque tem muita gente que não se ama. Tem muita gente aí que tá acabando, né? Tá se infiltrando, se atolando nos pecados das piores coisas, fora que ela faz com ela mesmo, com o corpo dela, né? Porque Deus, se Ele habita na sua vida, você precisa de cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar. O cuidado vem da alma, do corpo, do espírito. A gente precisa estar aí 24 horas. Você entendeu? Porque não adianta nada. Não adianta nada você fazer hoje e deixar amanhã não fazer, amanhã fazer tudo errado. Para que isso, meu irmão? Para que isso, né? O que você está fazendo com você mesmo? Qual caminho que você tá trilhando? Qual justiça que você está praticando, né? Porque a gente vê na palavra de Deus, né, que nos concede a luz, nos dá um entendimento. Então é preciso mudança, nós precisamos mudar, né? Então que essa reflexão aí, né, ser justo é agir com honestidade, com compaixão, né, meus irmãos? Ser pessoa correta, é viver de verdade, ser verdadeiro, né? Então a gente fez essa reflexão hoje, espero que você guarde no teu coração como um zelo de Deus, porque só assim a gente vai, né, realmente estar caminhando na direção certa. Porque se não tiver ainda, muda, porque hoje é o dia, a hora é essa, o tempo é agora, então vamos mudar, né? Vamos ser verdadeiro com a gente mesmo, porque Deus conhece nossos corações, Deus vê dentro, Deus vê no nosso interior. As pessoas veem o nosso exterior, né? As pessoas veem só de fora o que você está sendo aí. Mas seja leal com você mesmo, porque se você ganhar o mundo todo e perder sua salvação, quem perdeu foi você. Entendeu? Então hoje Deus traz esse recado para mim e para você. Vamos agora na palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Deus é maravilhoso, Deus nos traz aqui com entendimento na palavra, para que a gente tenha essa luz, né? Essa clareza do que é preciso, do que é ser justo diante de Deus, né? Porque as pessoas estão aqui, ela não é perfeita, porque perfeito é só o nosso Deus Todo-Poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é perfeito. O ser humano é cheio de falha, o ser humano é cheio de erro, mas o ser humano tem uma coisa especial, que é a bondade de Deus para que a gente venha mudar, certo? Então vamos lá, olha só, Romanos capítulo 1, 17. Guarda no teu coração, olha só.
Porque tem muita gente equivocado, achando que a justiça cabe a ele, né? E não cabe. A justiça é de Deus. Então, olha só. Pois a justiça de Deus revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, vamos estar aí atento para a nossa mudança, né? Agora nós vamos em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Vamos lá, a bênção de Deus. Mas o meu justo, preste atenção, guarde no seu coração, o meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. Entendeu? Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Então, guarda no teu coração, meus irmãos. Guarda aí, pratica, vem na palavra de Deus, se alimenta. O recado de Deus hoje é para mim e para você. Não ser justo não é agir, né, de impulso. Não é você passar por cima das pessoas. Não é você fazer as coisas para as pessoas ver e dentro de você tá tudo errado. Ser justo, olha só, ser justo é agir com honestidade, né? A pessoa que tem caráter, porque aí o Deus se agrada com ela, certo? Ser justo é ter compaixão, né? Ser justo é ter um coração compassivo, bondoso, entendeu? Que atende, né? A expectativa, que atende os mandamentos, que atende o que Deus, né? Realmente, as exigências de Deus, que Deus nos faz. Deus faz para mim e para você, mas para você ter esse conhecimento, você tem que vir na palavra dele. Para você ser esse justo que Deus, né, que Deus vê e quer que você seja, é agir com honestidade, é ser honesto, é ter caráter, meus irmãos. Porque Deus vê o que o homem não vê. Deus vê o seu coração, Deus vê o meu coração. Glórias a Deus. Vamos orar agora, agradecer a Deus por tudo nas nossas vidas e que essa palavra hoje, né, entra no meu coração, que é o meu pensamento, o meu sentimento e a minha vontade, e que eu passe a fazer, a obedecer, a servir o Senhor de todo o meu coração. Agradeço a Deus por você, pela sua casa, pela sua família, por todos os nossos irmãos surdos, ouvintes do mundo todo. Nós agradecemos a Deus, mas cada um de nós precisa entender que tem que ser mudado o nosso coração, o pensamento, o sentimento e a vontade. Precisamos estar na obediência na palavra de Deus, porque ela nos ensina a fazer o que é certo, a caminhar no caminho certo, a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar em tudo que fizermos. Eu te agradeço, Deus, porque hoje o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui junto para aprender mais e mais. Que a palavra de Deus permaneça nos nossos corações. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus. Pense aí o que você está querendo para a sua vida, o que você está escolhendo para a sua vida, lá no seu coração, guardando, escondidinho. Pensa o que está de errado aí e mude. Peça perdão a Deus. Aceita Jesus como único Salvador da sua vida. E Deus sempre, sempre, sempre seja, né, o teu caminho, né, a tua luz em tudo que você fizer. Eu agradeço a Deus por hoje. Vou ler outra vez aqui. O 38. Mas o justo viverá da fé. O justo, pessoa justa, que faz o que é certo, viverá pela fé. Ela vive. E ela é um testemunho vivo para as pessoas que veem
que ela é uma pessoa certa, faz a vontade de Deus e tudo Deus conhece o nosso coração e sabe o que é verdadeiro, certo? Então, Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, eu volto, né? Eu faço a live e eu convido você para estar junto comigo. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho um canal no YouTube, @BiaSantos408. Se você ainda não se inscreveu, vamos lá, meus irmãos, vamos divulgar a palavra de Deus. Se inscreva, curte, compartilhe. Tem 157 ou 152 vídeos lá com palavras, tudo, né? Reflexões vinda do Senhor que nós precisamos. Está aí, né, meus irmãos? Está aí em verdade, levando a palavra de Deus. Mas uma pessoa sozinha, ela faz uma parte, mas ela necessita de muitos e muitos, porque somos o corpo de Cristo, não se esqueça. Eu não posso estar sozinha longe do corpo, e você não pode se afastar do corpo não ajudando o corpo, entendeu? Entendeu, bênção de Deus? Então, entra lá, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. O meu canal ainda tem poucos inscritos, mas são bênçãos de Deus que já está lá. Eu sei, eu creio em Deus que está se alimentando da palavra, né? Porque não olha para mim como pessoa, olha para o que Deus está falando ao teu coração. Porque aqui eu sou um instrumento de Deus na tua vida, entendeu? Eu não sou exemplo, o exemplo é Deus. O foco é Deus, o alvo é Deus. Eu estou aqui me consertando junto, né, com você, para fazer a vontade de Deus a cada dia mais, para falar do amor dele, para fazer minha missão como serva do Senhor aqui, e você como servo também. Vamos estar aí ligado, né? Então, eu preciso de você. Deus coloca você na minha vida para ouvir a palavra dele, então vamos aí, né? Vamos levar a palavra de Deus enquanto nós temos oportunidade, para muitos, né? Se inscreva lá no meu canal. Eu quero, sabe, assim, junto com você, a gente levar, né, o que é bom para o nosso próximo. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por tudo, por você especialmente. Deus te abençoe, Deus cuide da sua vida, mas você aceite, né, que Deus cuida da sua vida. Amém? Glórias a Deus. Então, sábado eu espero você, certo? Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nosso